A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Ontem, os clubes de Lions receberam a visita da governadora do nosso distrito LC1, a companheira Carmen Vera de Knop, desculpe. Veio visitar os 3 clubes de Petrópolis, o Lions Clube Petrópolis Centro, o Itaipava e o nosso clube Quitandinha. Compuseram a mesa a governadora, os presidentes dos 3 clubes, o companheiro Mauro Sena do Lions Clube Petrópolis Centro, o companheiro Bruno Nascimento do Lions Clube Itaipava e a companheira Marcele Cursi do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Tivemos a honra de sermos distinguidos para homenagear a nossa governadora como coordenador da divisão F, ou seja, de toda a região serrana, e nós assim o fizemos. A governadora expôs todos os seus planos, todas as suas metas, já que ela é a representante legal do nosso presidente internacional, e assim a homenageamos também pela maravilha da sua governadoria neste ano leonístico. Muito bem. A festa foi seguida de um jantar e nós terminamos o jantar tarde, sabe, William? Bem tardinho. Mas foi legal. Mas é isso aí. Muito bem. Já passado aí as informações leonísticas, vamos ao nosso entrevistado de hoje, que é engenheiro. Estou certo? Engenheiro agrônomo, é administrador, é uma pessoa com uma cultura vasta sobre o assunto que nós vamos bater um papo aqui. Nós vamos falar sobre a Amazônia e a Amazônia Legal. Bom dia, Dr. Rolf Dieringer. Bom dia, ouvintes. Rolf, se você quiser complementar as suas qualificações, estamos aí no ar para que nossos ouvintes possam conhecê-lo melhor. Não, eu acho que só engenheiro agrônomo, né? Então vamos lá. Ô Rolf, existem ameaças ao nosso planeta atualmente quanto ao aspecto da sustentabilidade? Com certeza. A ameaça é em função do nosso modo de vida. Existem algumas coisas ainda não comprovadas, que é a questão do aquecimento global, mas uma coisa é certa: hoje não podemos pensar no mundo de hoje nem amanhã sem sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? Nós consumirmos aquilo que o planeta consegue realmente colocar para a gente. Não adianta a gente consumir mais água do que existe. Não adianta a gente consumir mais petróleo do que existe, que o petróleo vai acabar daqui a 20, 30 anos. Né? Então nós temos que realmente repensar o nosso mundo em termos de uso racional de água, o uso racional dos recursos minerais, o uso racional, evitando a poluição ambiental dos rios. Esse é o grande, para mim o maior problema é esse. Poluição dos mares. E a questão da poluição dos rios, ela recai exatamente sobre a questão do Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Que a questão da água não é questão de apenas tirarmos a água que existe, porque ela é muito limitada. Então nós temos que repensar o nosso uso da água, diminuir ao máximo o consumo, racionalizar o consumo. O desperdício é nocivo. E diminuir o desperdício. Né?
É um problema seríssimo hoje. Então, o que é propriamente a sustentabilidade e quando este conceito vem sendo... e o quanto que esse conceito vem sendo debatido? Qual é o novo conceito de sustentabilidade? As pessoas pensam que sustentabilidade é só, não vou gastar água. Não é bem assim só, né? Não, é fazer tudo que se faz hoje em termos de atividade econômica e todo o nosso uso, nós temos que pensar em termos de sustentabilidade ambiental para nós não poluirmos mais o meio ambiente do que realmente o meio ambiente comporta. O lixo é um dos principais fatores que agrava muito o problema da sustentabilidade, né? É um problema seríssimo o lixo, e o lixo não é só questão de você pegar, jogar seu lixo na lata do lixo e jogar para o lixeiro recolher. Não é por aí, lixeiro, né? Recolher, porque mais ou menos 70%, ou quase que 60% do lixo nosso é fruto do nosso desperdício. Desperdício, exatamente. Em termos de comida. De comida principalmente, exatamente. Né? Nunca, é um país onde a comida é jogada fora. Eu fico bobo de ver, às vezes, nos restaurantes, as pessoas colocam as coisas no prato e deixam. Né? O quanto aquilo é nocivo, né? Porque aquilo vai tudo para a lata do lixo. E nós não temos a cultura de dividir o lixo entre o lixo orgânico, o lixo papel, plástico, etc. Não temos essa cultura, né? Isso hoje está começando, mas... Nós fazemos isso lá em casa, aí que a gente ficou assim, estarrecido o quanto nós temos de lixo orgânico. Então nós temos uma quantidade enorme de uma esterqueira já grande lá, em termos de esterco, e nosso lixo praticamente se reduziu a pouquinho de embalagens plásticas, um pouquinho de papel, e as garrafas PET nós também separamos, as garrafas plásticas também separamos, as garrafas de vidro também separamos, né? Então, tudo que você consegue fazer uma seleção desse lixo, acaba que todas as garrafas PET a gente leva lá para o ecoponto lá da Ampla e descarta. Isso de uma maneira legal, né? Não só de uma maneira legal, mas com certeza há um aproveitamento econômico, e qualquer lixo que é jogado no aterro sanitário leva 100, 200 anos. Agora no PET ele é reaproveitado, as latas de alumínio são reaproveitadas. E nós temos problema de lixo orgânico, principalmente aqui na nossa cidade, né? De local de lixo orgânico, não, de local de lixo, né? Aterro sanitário mesmo, né? Isso é um problema seríssimo em todo o Brasil, no mundo inteiro, né? Exatamente. O movimento ecológico sempre foi acusado de impedir... O movimento ecológico sempre foi acusado de impedir o desenvolvimento por ações contra empreendimentos. Como que você analisa uma crítica dessa? Essa é uma crítica muito superficial, e hoje nós temos que, exatamente quando a gente fala em sustentabilidade, um projeto imobiliário, ele tem que ser sustentável em termos de meio ambiente. Não pode criar problemas de água, não pode criar problemas de saturação da rede de saneamento de esgoto, não pode criar sobrecarga de energia elétrica, né? Então isso tudo antigamente só se fazia, era construir prédio, né? Hoje não, hoje você tem uma questão que quando você constrói um condomínio, você tem que ver a questão do adensamento, o que ele representa isso no trânsito, o que ele representa na aglomeração das pessoas, né? O que ele representa isso, impacto da água, do meio ambiente, porque ninguém quer morar num apartamento com uma vista para o outro apartamento 3 metros distante. E aí você tem problemas de ventilação, você tem problemas que hoje são muito graves já no Rio de Janeiro, né, do adensamento das casas, né? E existe um problema que voltou a ser um problema seríssimo de saúde, que é a tuberculose, em função da própria adensamento, e as casas não têm a ventilação adequada, e aí se torna um problema sério de saúde. E bem-estar, principalmente, né?
Que ações para proteger o meio ambiente devem ser tomadas no dia a dia? Eu acho que a questão do meio ambiente, primeiro a gente tem que ver o seguinte: o meio ambiente não é uma questão ideológica, do verde, não verde, não. É a questão do nosso modo de vida e de respeitar a natureza, porque nós fazemos parte da natureza e se nós não soubermos conviver com a natureza, ela vai dar o troco, ela tem a sua lógica. Então, se a gente jogar lixo em qualquer lugar, nós vamos ter o lixo devolvido. Não resta a menor dúvida. Né? É verdade o que você falou. Nós não vamos ter mais águas puras, não vamos ter mais águas limpas. E hoje a questão não a gente tem várias lutas que ocorrem no estado do Rio, porque se achava que você tem que aumentar a oferta de água. Só que essa oferta ela é limitada pela própria água que existe na natureza. Então você só consegue fazer isso no momento que você faz um novo reflorestamento e você sensibiliza a área rural no sentido de captar que essa água, uma água que, por exemplo, ela é bem cuidada e conservada em termos de solo. Numa mata, a água da chuva 90% é retida e só 10% vai para o rio. Né? Uhum. Então, esses 90% é água que a gente tem disponível o ano inteiro para a nossa mina e para nosso fornecimento de água. Agora, se a gente desmatar tudo, 90% da água vai direto para o rio nas primeiras 2 horas do rio. Aí nós temos enchentes, tem uma água completamente poluída pela lama, né? É assim. E contribuímos com o assoreamento do rio. O que é o assoreamento? É um entupimento do rio com toda a lama que é carreada das áreas desmatadas e é jogada dentro do rio. A calha do rio fica cada vez menor. Exato. E cada vez a gente tem mais enchentes. Exatamente. A nossa população precisa ser educada nesse negócio de jogar lixo dentro do rio. É uma coisa terrível, né? Não só o lixo, mas só para ter uma pequena ideia, hoje, por exemplo, uma área de mata fechada, né, por ano, dessa mata fechada é carreado para o rio 4 quilos de terra. Olha só. E se ela for desmatada, são 400 toneladas. Nossa Senhora, é muita coisa. Né? Então é mais de 1000 vezes mais do que... Exatamente, né? Exatamente. Temos que prestar muita atenção nisso, né? A população tem que também colaborar de certa forma, não jogando nas encostas lixo, porque esse lixo, com a água da chuva, acaba vindo para a cidade, para o centro e para os rios, não é isso? Com certeza. E também cuidar das encostas no sentido de não desmatá-las, porque a mata segura a terra nas encostas. Uhum. E se a gente desmata as áreas, as encostas, aí nós temos 2 problemas: o enchimento dos rios com lama, e vai dar enchente, e a instabilização da própria encosta, que fica instável, sujeita a deslizamento. Exato. E mais um gravíssimo problema: a gente tem muito menos água disponível para a gente. Perfeito. A água potável, Rolf, está acabando? Olha, a água potável, se ela for bem, uma água de Minas, se eu conservo bem a água, o melhor filtro que nós temos é a própria terra. É a própria terra. E aí a mina faz a água ser potável. Uhum. Se eu destruo a natureza, eu estou destruindo o processo de limpeza da água. Uhum. E aí, a água potável, para eu ter água potável, eu tenho que fazer o tratamento químico nas estações de tratamento de água. Aí cada vez vai ficando mais caro. Exatamente. Depois as pessoas reclamam que o preço da água está caro, porque nós estamos destruindo a própria fonte natural da sua existência, né? A água tem o seu custo relacionado. Mesmo que você tenha uma mina em casa, você também tem trabalho. Você tem que desobstruir a mina, você não pode deixar cair folha, você tem que conduzir bem a água. Tudo isso a companhia de água também tem esse custo e faz esse custo. Eu morei ali na Barão do Rio Branco, me lembro da casa do pai do meu pai, nós tínhamos uma mina lá.
e entrávamos na mina de vez em quando para ver como é que estava lá dentro, né, para ver. E realmente a gente via, né, na época das chuvas, né, o quanto de água que realmente nós conseguíamos armazenar, né? E na época do estio, mas na época da falta de chuva, da estação seca, que é o inverno, o quanto que aquele filete de água diminuía, e às vezes a mina secava. Correto. Quanto a mina ou a nossa terra é a maior barragem de água, é o maior reservatório de água que nós temos, né? Então, por exemplo, você fazer ilusão se fazer barragem para segurar a água. Por exemplo, a barragem de Sobradinho, lá no Rio São Francisco, fez a vazão do Rio São Francisco diminuir em 400 mil litros por segundo. Olha só. Por quê? Quanto maior a área dessa barragem, maior a água fica exposta à evaporação. Aí a evaporação, a água vai toda embora. Pois é, e depois reclamam das chuvas, né? É uma contradição, né? Quando se armazena aquela quantidade de água... será que a Itaipu, aquela concentração de água em Itaipu, mudou o clima no Paraná? Com certeza sim, pelo menos em termos microclimáticos ali sim, porque o nível de evaporação ali mais concentrado, né? É concentrado, e isso aí obviamente cai em forma nuvens de chuva naquela região. Certo. Isso tem influência, nada na natureza é por acaso. Por acaso. Né? Esse negócio de dizer, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não é por acaso. Graças a Deus, hoje nós estamos tendo uma mudança em termos de atitude em relação a isso. E existe um programa já sendo feito pela Agência Nacional de Águas e o INEA, que está fazendo um trabalho aqui no estado do Rio, já em várias cidades, municípios, sobre produtores de serviços ambientais. O que é isso? Os produtores rurais que se comprometem a conservar as suas matas e recuperar a sua área recebem bônus. Recebem um dinheiro mesmo pela conservação do meio ambiente. Porque isso aumenta a disponibilidade de água e o custo de tornar essa água potável é muito menor, porque fica uma água muito mais pura. É o que fizeram em Nova York, né? Eles pegaram toda a área que abastece o entorno de Nova York em termos de água, cuidando para o gado não entrar, não sujar, né? Então fazer as cercas e manter isso tudo limpo. Isso já tem aqui no estado do Rio, em vários municípios, principalmente lá na região do Guandu, do Baixo Guandu, Rio Claro, tem em torno de 6 mil hectares já mantidos em termos de conservação, e também já foram replantados uma quantidade enorme de reflorestado, né, de áreas que estavam degradadas e que estavam jogando lama direto no rio e tornando a água menor quantidade de água, e hoje você já tem uma quantidade maior de disponibilização de água e de melhor qualidade. Isso está acontecendo agora em Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, essa região toda aí, também já existe um projeto e já está sendo discutido com Petrópolis, nós temos isso? Já tem também alguma coisa assim. Já? Tem de recuperação, sim. Isso é bom, a gente Eu não conheço detalhes assim, mas eu sei que, por exemplo, tem uma questão lá do Taquaril e tem agora no Bonfim também. Então existe toda uma sensibilização hoje na área rural, no sentido que ajudou muito nisso também foi o programa Rio Rural, que foi conduzido pela Emater, no sentido de sensibilizar o produtor, no sentido de não jogar sujeira dentro do rio, manter fossas assépticas para não haver lançamento de esgoto nos rios, e também cuidar das suas encostas em termos de recuperação vegetal, ou plantar alguma coisa que não crie erosão e jogue lama dentro dos rios.
O problema dos defensivos agrícolas é um problema para os rios, para as nossas águas? Com certeza, mas nós temos que colocar, às vezes a questão do defensivo é colocado como que só se produz com defensivo. Me permite aqui uma parte aos nossos ouvintes, defensivo agrícola são os agrotóxicos, né? Exatamente, né? Mas eu sempre coloco o seguinte, que isso aí, o produtor, ele não usa agrotóxico, não usa defensivo, porque ele produz mais. Não é isso. Ele só vai utilizar isso se tiver algum problema de doença. Uhum. Só que hoje existem técnicas em termos de plantio que são muito mais adequadas, são as técnicas orgânicas, não necessariamente só orgânicas, mas são técnicas que eu faço uma adubação bem feita para a planta, e uma planta bem nutrida dificilmente tem doença, que nem o ser humano. Igual o ser humano, né? E normalmente os desequilíbrios acontecem quando há um excesso de uma seca ou um excesso de adubação de esterco ou nitrogenada. Existem alguns desequilíbrios nisso, né? Mas eu posso dizer, e eu sou produtor também, e comecei há 3 anos atrás aqui em Petrópolis a produzir morango. Morango em Petrópolis? Olha só. E mais. De uma forma completamente sem agrotóxico nenhum, e conseguimos fazer um morango espetacular, né? Então hoje eu tenho até um parceiro nosso aí, que é o presidente do Sindicato Rural de Petrópolis, o Henrique, e ele já está fazendo ali também um plantio de morango lá com mais de 1.000 mudas aí, está tirando 80 caixas por semana, e está vendendo no horto, e é um morango completamente sem agrotóxico, mas a gente só tem um cuidado de fazer uma adubação equilibrada. Né? E aí não tem problema nenhum. Quem diria que o Brasil ia produzir uva também no sul, né? É uma coisa assim. E tem uva, parece que estão produzindo no Nordeste também. Sim. Eu digo, como é que pode o troço desse? A gente fica abismado realmente, né? Sim, agora é só o seguinte, quer dizer, o morango aqui em Petrópolis produz muito bem. Mas é isso que eu estou... Agora, produz surpreso. Em estufa, ele não pode pegar chuva, não sim. pode pegar excesso de calor, ele tem que ter uma proteção para não entrar inseto, né? Ou tem que ter um certo... Tem algumas técnicas para isso. Sim, lógico. Mas hoje eu posso dizer o seguinte, o morango é espetacular, é docinho, maravilhoso, sem um veneno, e produz muito bem. Então isso aí hoje é uma técnica chamada de semi-hidroponia. Quer dizer, o que é? Não é uma hidroponia, é uma semi-hidroponia. É um morango que é plantado dentro de sacolas plásticas que tem substrato, e esse substrato ele é alimentado por uma água que tem nutrientes, que é chamado de fertirrigação. Quer dizer, o morango ele é todo irrigado com uma fertirrigação equilibrada, do que ele realmente precisa, mas não tem uma folha molhada. Olha só. Aí ele não tem doença. Que espetáculo. Hoje em dia nós estamos com nossas técnicas bem avançadas realmente, né? A tecnologia hoje é fundamental, e se não se modernizar, a gente não consegue nada. Né? Não, no sul hoje todas as videiras, todas elas têm cobertura plástica e com proteção de telas para não ter problema de animais e também de umidade. Pois é, e estamos produzindo coisas de boa qualidade, o que é importante. Qual a importância da vegetação, Rolf, para amenizar o calor e as inundações? Essa é a coisa mais importante, porque, por acaso, eu fiz trabalhos há 30 anos atrás,
desde a tragédia de 81. Eu estudei, naquela época eu estava na faculdade e eu perguntei ao meu professor, mas por que isso acontece? Eu disse, não, isso acontece porque há um uso inadequado de solo. Aí comecei a medir as chuvas naquela época e aí consegui ver que com determinada quantidade de chuva começa a ocorrer os deslizamentos. Eu falo isso tranquilo porque os trabalhos foram publicados nos jornais da cidade, foram publicados em congresso, e em 88, quando houve a tragédia, eu antes avisei. Só que ninguém levou a sério. É o mal nesse país, que a gente não leva a sério os alertas. Hoje já começou a se colocar isso, mas eu tenho um questionamento muito sério ainda sobre isso. Existem modelos em termos que você pode prever quando quando vai ocorrer deslizamentos e quando também vão ocorrer chuvas que possam causar isso. A tecnologia hoje é muito maior, mas a mobilização em termos dos alertas, em termos de coisas, já progrediu muito, mas ainda tem que caminhar muito ainda, tem que melhorar muito ainda. A própria população ainda está participando pouco desse trabalho da defesa civil, e eu acho que ainda tem que ter muito mais tecnologia em cima disso. Mas quando nós implantamos em 89 a questão dos vigilantes da chuva, foi um sucesso total, e hoje a população não está, com toda a tecnologia que nós temos, está bem mais desmobilizada do que estava anteriormente, que só tinha orelhão. Vamos só fazer mais uma perguntinha para entrar no nosso intervalo. O que é mais importante no reflorestamento? O reflorestamento ele tem 3 partes assim, muito importantes em termos para a nossa população. Aqui em Petrópolis, principalmente, aumenta a segurança das encostas, aumenta a disponibilidade de água, aumenta a questão da segurança das encostas, que ficam mais, pelo número de raízes, ficam mais fortalecidos, e aí não há deslizamento. Aumenta a disponibilidade de água, porque você cria microporos pelas raízes, e essa água vai para o fundo. Tem uma temperatura mais amena. Se você tem uma cidade que só tem prédios e edifícios, você tem uma temperatura 10 vezes maior, 10 graus mais quente do que uma área de mata. É o que está acontecendo com Petrópolis. Exatamente, né? São as ilhas de calor que são colocadas. Então, a vegetação ela tem essa propriedade em termos de reduzir as temperaturas e também as amplitudes térmicas também, né? De noite, uma cidade cheia de concreto fica mais fria do que uma mata que tem uma vegetação. Perfeito. E a biodiversidade, que é uma questão muito importante. Né? Agora também não adianta a gente manter a árvore podre, né? Porque acaba acontecendo o que nós estamos vendo por aí. Bom, deixa isso para lá, que isso é para mais de metro. Ô, William, vamos lá no nosso intervalo, a gente volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha, e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Imperial, estamos voltando para o nosso segundo bloco. Estamos entrevistando aqui o engenheiro agrônomo, o Dr. Rolf Geringer. Ô Rolf, qual a diferença em termos práticos entre desmatamento legal e ilegal? O que significa um manejo sustentável de florestas permitido por lei? E qual o impacto ambiental dessa prática tida como legal? A primeira, qual a diferença em termos práticos entre desmatamento legal e ilegal? Veja bem, hoje você não pode desmatar nada sem a permissão do órgão competente, se você quiser desmatar uma área. Então, qualquer desmatamento fora disso já é ilegal. Qualquer desmatamento você tem que pedir uma autorização. Quem é que tem esse direito de desmatar áreas? Nós temos todas as propriedades rurais que estavam agora na região da Mata Atlântica, já praticamente não há mais espaço para desmatamento. Mas, por exemplo, você falar isso na região sudeste, sul, né? Nós temos uma área que é chamada de área de
Quais são as áreas que não podem ser desmatadas sob hipótese nenhuma? São as áreas de proteção permanente, que são as margens do rio, a faixa marginal de proteção, que ela é variável em função da largura do rio. Áreas com mais de 45 graus de inclinação, né? São áreas que têm algumas especificações de quais são as áreas de proteção permanente, né? Essas áreas não podem ser tocadas sob hipótese nenhuma. Então, mesmo que alguém peça solicitação para desmatar, nunca vai conseguir. Certo. Existe também, cada propriedade rural é obrigada a manter hoje, aqui no estado do Rio e na região sudeste, 20% de área de mata. Né? Então, mais do que 20% da tua propriedade, se quiser produzir, você não pode, 20% você tem que deixar lá. Isso é chamado de reserva legal. Né? E quem não tem que replantar essas florestas nos próximos 20, 30 anos. Tem que recompor para cada propriedade rural ter 20%. Aí as formas de se fazer esse reflorestamento pode variar em função do tamanho da propriedade. Então, áreas de área pequena, até 4 módulos fiscais, ou seja, em torno de 15 a 20 hectares, conforme a região, você pode replantar utilizando também essa floresta para fins de renda para você. Então, por exemplo, tem uma área, de palmito pupunha, você pode continuar cortando palmito dessa área plantado, você pode ir cortando e não há nenhum benefício, uma perda de benefício da mata, porque a pupunha sempre ela rebrota. Né? O açaí tem a mesma condição, então existem algumas árvores que você pode plantar e que você pode colher. Isso aí. Então, é uma forma sustentável de você recompor a sua reserva de floresta, reserva legal, mas tirando algum proveito em termos de renda. Então, você pode utilizar árvores frutíferas, né? Só não pode utilizar espécies que você tem que cortar o pé todo. Certo. A pupunha você pode cortar porque ele rebrota dos lados. Então sempre tem uma forma de coisa. E a gente tem vários experimentos em termos tanto da pupunha como do açaí, que você corta e aquilo vai aumentando a qualidade do solo, porque você corta, aquelas folhas ficam tudo no chão. E aí vai aumentando a matéria orgânica, o próprio humus da vai melhorando o solo. O desmatamento é um impacto ambiental isolado ou não? O desmatamento ele tem uma série de problemas, de impactos. Primeiro, o impacto é que você aumenta a temperatura da terra. E quando a terra estiver exposta ao sol, ela fica 50, 52 graus. Ou 55 graus. E aí toda a vida microbiana que tem no solo, em termos de humus e tudo, ela morre. Então ela é praticamente esterilizada e fica um solo pobre. Estéril. E quanto mais matéria orgânica tem no solo, melhor condição ele tem para reflorestamento, para regeneração. Qual a diferença, entre a Amazônia e a Amazônia Legal? A Amazônia, que nós chamamos de Amazônia, é tudo que a gente tem da parte chamado do bioma, quer dizer, uma característica de uma vegetação de floresta. Né? Então, e aí abrange vários estados. Exatamente. Só que tem estados como, por exemplo, Goiás, Mato Grosso, que tem áreas que estão com floresta da Amazônia e tem outras que tem uma parte do Cerrado. Então, a Amazônia Legal são todos os estados envolvidos que tem uma parte da floresta amazônica. Da floresta amazônica. Só que, por exemplo, em torno de... O bioma da Amazônia representa em torno de 4 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. E a Amazônia Legal são os estados que têm essa floresta, mas tem áreas que não tem a floresta. A floresta, que é mais aí ela é um pouquinho, aí tem talvez uns 5 milhões e 400 mil quilômetros. Pouquinho. Rolf, as queimadas deste ano na Amazônia não são naturais
e tem impacto global? Olha, existem duas coisas. Primeiro, que a queimada ela existe nas áreas onde que já foi desmatado. Quer dizer, você nunca vê, que nem aqui em Petrópolis, a área da floresta da Mata Atlântica, a floresta mesmo, ela não pega fogo. A não ser que você coloque. Nem que você coloque, assim. Ela tem tanta umidade que ela não pega fogo. Pois é, porque eu vou até, desculpa te interromper, mas eu até ouvi uma frase, eu acho que foi atribuída ao nosso presidente da República, eu acho que foi ele que falou, que ele disse: a floresta amazônica não incendeia nem que você coloque fogo nela. Verdade, é verdade. Como a floresta Mata Atlântica, o que pega fogo aqui, você pode ver todo ano, são áreas que já estão desmatadas ou áreas de capoeira, que tem o capim. E o capim, ele tem uma característica que na época de seca, ele perde a umidade das folhas e vira palha. E por isso que pega fogo fácil. Mas você não tem capim dentro da área da floresta. Da floresta amazônica. Mas por que não tem? Aqui também, na floresta da Mata Atlântica também. Você anda dentro do mato, você vê só musgo e vê folha úmida e você tem um grau muito forte de umidade. Então ali não pega fogo. Porque a penetração do sol é muito pequena no chão. Exatamente. Né? E o capim, que pega fogo, ele não cresce dentro da floresta. Ele só cresce em áreas que estão desmatadas, que ele precisa de muita luz. Existem muitas coisas entre o céu e a terra, que é a van filosofia, né? Porque as pessoas falam as coisas, espalham os boatos e as pessoas às vezes são levadas a acreditar nisso. Eu recebi, por exemplo, de um sobrinho meu da Alemanha, falou assim: olha, meu amigo, vocês estão botando fogo na floresta amazônica? Eu falei assim: olha, primeira coisa, a floresta amazônica não pega fogo. Segundo, só há fogo nas áreas que estão desmatadas ou que já houve o desmatamento e onde que existe capim, né? Ou na beirada, onde que já está desmatado e ali pode queimar uns 5, 10, 20 metros para dentro da floresta, só as áreas que estão na borda. Na borda. Né? Agora, se a gente for ver a questão do desmatamento da Amazônia, o desmatamento da Amazônia era em torno de 45, 50 mil quilômetros, ou 22 mil quilômetros por ano. Caiu para 5 e agora subiu um pouquinho para 6 mil quilômetros por ano. Se a gente for levar esses 6 mil quilômetros que tem hoje, que está sendo desmatado, às vezes legal ou ilegal, porque se você tem uma propriedade na floresta amazônica, você tem até direito na floresta amazônica a desmatar 20% da sua propriedade. Sim. Isso é um direito que existe no Código Florestal. Então, só que você tem que pedir a grande quantidade de desmatamento, infelizmente, é ilegal. Mas se essa taxa de 6 mil quilômetros anual for respeitada, se continuar isso aí, vai levar 713 anos para desmatar toda a floresta. Então não tem nada, uma coisa será que ainda terá Brasil? Não, e até lá grande parte já regenerou também, né? Pois é. É verdadeira afirmação de que a fumaça que atingiu São Paulo e o Paraná pode ter vindo da Amazônia? Sim. Sim, isso faz parte de uma... Até brincando, ela pegou o avião e veio. Não, é porque existe ali uma coisa que influencia. Não, é uma circulação de ar que entra, por exemplo, que entra pelo mar, lá em Belém, entra pela floresta amazônica toda e vai levando essa umidade toda da floresta amazônica, bate na Cordilheira dos Andes e desce pelo Mato Grosso e vai em direção a São Paulo. Esses são ventos que em termos de 1.500 a 3.000 metros de altitude ocorrem sempre. E essas ocorrem sempre. Gostei disso que você falou. Sempre. É uma circulação que existe em termos disso. E nós devemos muito a chuva que nós temos nessa latitude de São Paulo, Paraná, pelo globo terrestre, isso não aconteceria.
tem isso na Austrália, é deserto. Na Namíbia, é deserto. Então, nesse grau de latitude, nós temos hoje aqui em São Paulo muita chuva que vem exatamente dessa Amazônia, da umidade da Amazônia, que depois precipita aqui em São Paulo. Isso é chamado, são os famosos rios voadores. Então, é tanta água que evapora na Amazônia e a umidade que vem do mar, e junto que evapora na Amazônia, essa umidade vem pelo Mato Grosso do Sul e entra para São Paulo, e é o que garante a nossa precipitação em toda essa região. Certo. E também o seguinte, é também responsável pelas grandes chuvas de verão, que são aquelas famosas zonas do Atlântico, zonas de convergências do Atlântico Sul, zonas de que a gente escuta tanto falar isso na hora da temperatura. Essas acas, né? Elas são responsáveis pelas grandes chuvas e grandes de verão que acontecem aqui. Estamos chegando são os rios voadores. Estamos chegando nessa época. A Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Uma vez que a maior parte do oxigênio produzido pela floresta é absorvido por ela mesma. Esta afirmação é correta? Olha só. A Amazônia tem, nós vimos, 5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Vamos supor que seja o pulmão do mundo. Ela é uma ilha vamos dizer, de biodiversidade. A superfície terrestre tem 510 milhões. Então, é menos de 1%. Era o pulmão, esse 1% é que vai garantir oxigênio no mundo inteiro? E se fosse, nós deveríamos cobrar por isso também, né? Que exatamente. Ora, as árvores da Amazônia têm um papel fundamental na regulação do clima global, uma vez que elas funcionam como um grande estoque de carbono, CO2? Sim e não. Então vamos lá. Sim e não, porque, primeiro, o estoque de carbono, são vários pesquisadores. Então, você dizer que a questão do aquecimento global é antropogênico é uma afirmação científica que não tem comprovação científica. Aí eu vou entrar numa polêmica, mas essa não é uma polêmica minha. Essa é uma polêmica que existe com inúmeros cientistas muito bem renomados aqui no Brasil. Eu vi isso também na Alemanha. E eles questionam muito esse modelo que nós temos aí um efeito de estufa pelo CO2. Primeiro, se o CO2 é mais pesado, ele não deveria estar subindo para fazer o efeito estufa. Segundo, não existe a comprovação nem em laboratório que o CO2 aumenta a temperatura. O que existe é um simples fato que eu vou contar para vocês. Quando você pega uma cerveja gelada na geladeira, a tua cerveja está em torno de 4 graus. Aí ela tem um CO2. Você tirou a cerveja, botou no copo e deixou ela 15 minutos lá dentro, ela perde todo o CO2. Por que ela perde o CO2? Porque o CO2 é retido dentro dos líquidos abaixo de 4 graus. Então, abaixo de 4 graus, você incorpora o CO2. Se você aumenta a temperatura, o que acontece com o CO2? Ele sobe. Se você tem os mares acima de 4 graus, o que acontece? O CO2 ele sobe naturalmente. Se o mar resfria, ele incorpora normalmente CO2. Esse movimento todo é um movimento natural que acontece em termos dos mares, que são 70% da superfície terrestre. Esses mares, existe uma estimativa em torno de 200 bilhões de toneladas de incorporação de CO2, de movimentação de CO2 que os mares provocam. Quer dizer, então os mares são também produtores de CO2? Tanto produtores como também absorvedores. E essa observação, se a gente falar em 200 bilhões de toneladas, e o aquecimento global a gente está falando em torno de 30, 40 bilhões,
Nós estamos falando hoje, em termos do que o homem produz, representa apenas 3% do CO2 no mundo inteiro. Eu vou te contar. É muita brincadeira. E aí, nesses 3%... Muito blá 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 em cima das coisas. Nós estamos discutindo esses 3%, você aumentar o 20% ou diminuir 20% dos 3%. Pois é. Os outros 97%, o homem não tem interferência. Ô Rolf, nosso tempo está esgotando, ainda tem algumas perguntas aqui. A Amazônia é composta pela Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Por que o escândalo quanto ao Brasil e não com os demais países? Que tipo de interesses existe pela nossa Amazônia e não pela Amazônia dos demais países? Eu acho que foi, infelizmente, toda essa polêmica que se fez lá foi uma polêmica de gritaria, mas não uma polêmica em termos... Porque nós temos hoje no Brasil 60% são reservas, nós temos 14% de... 20% são reservas de parques na Amazônia. 14% é área indígena. Ao total, é um absurdo, né? Ao total, o país tem 66%. Os produtores rurais, eles respondem por 25% da conservação das áreas. Então, a conservação do país, em termos de parques e reservas indígenas, reservas de coisas, gira em torno de 66%. A produção rural no Brasil ocupa apenas 7,6% de toda a área do Brasil. E o pasto, 20%. Então, o resto é mata intocada. Quer dizer, a Amazônia queimou mais esse ano? Veja bem, isso é um fato mediático. Você tem aqui, por exemplo, na região sudeste, nós não tivemos tantas queimadas, porque nós tivemos chuvas até o mês de junho. Pois é, até estranhei muito, porque a gente andava ali na estrada, na BR mesmo, né, indo para Itaipava, via pegando fogo em várias áreas. Esse ano não tivemos isso, graças a Deus. Tivemos bem pouco, porque nós tivemos chuvas até junho. E essas queimadas elas são diretamente relacionadas à seca. A seca. Então é isso que eu queria saber. A culpa pelas queimadas pode ser da seca? Sim, porque é essa que vai fluir na vegetação seca e é essa que se propaga facilmente com um cigarro jogado fora do carro. Pois é, aí é que mora o perigo. Existe uma explicação para essas queimadas que aconteceram na Amazônia? Bom, olha só, existem algumas coisas que a gente tem que repensar nosso modelo, porque é o seguinte, você colocar 14% do país em termos de reserva indígena... Que absurdo. É mais do que uma França e mais do que uma Alemanha juntos. Pois é. Outra coisa, para uma população que é pequena. Pequena, exatamente. E o índio também é uma pessoa que quer progredir também, quer usar a máquina também para plantar soja. Ele não pode fazer isso. Dele. Né? Índio não quer mais só apito, não. Não. E é o seguinte, nós temos que repensar, porque a queimada, que é uma prática que ele faz, é uma questão só para pequenas áreas que funcionava de 1500 até 1900. Mas você não pode pensar hoje, em termos de queimada, é uma prática agrícola indígena. Você não pode mais pensar isso, nós não podemos fazer isso. Fizemos isso com a cana no Brasil, e já foi, hoje 100% praticamente da cana não tem mais queimada nenhuma, ela é colocada porque você aproveita, com a queimada você está jogando o estoque de carbono para o ar, você realmente está criando CO2. Né? E a grande quantidade que o Brasil lança de CO2 não é de veículos, porque nós temos no Brasil, um país nenhum do mundo tem. 50% do combustível dos automóveis é combustível renovável, que é de cana, que o que ele joga de CO2 na atmosfera foi o que ele sequestrou quando a cana cresceu. Né? E os outros não, eles pegam o petróleo lá do profundo de ar e jogam no ar. Exato. Quer dizer, na sua opinião, há indícios de que quem está cometendo essas queimadas? Veja bem, isso aí fica difícil dizer quem está fazendo. Mas uma coisa eu tenho certeza, quem não está controlando, eu sei quem não está controlando.
Pois é. A repercussão internacional, a maior parte da mídia internacional destacou o avanço das queimadas corroborados pela NASA. Na maior parte das vezes, a postura adotada trouxe críticas ao governo, visto como sem interesse pela área. A cobertura e o tom subiram após o presidente francês Emmanuel Macron cobrar do Brasil, e até pela imprensa, e até dizer que foi enganado pelo nosso presidente, que rebateu essas críticas. Qual o verdadeiro interesse da Amazônia, Rolf? Bom, eu gosto de ver sempre os dois lados. E eu acho que foi desastroso pelo governo demitir o diretor do INPE, que tem um trabalho internacional reconhecido e são sérios. Uhum. Então, não é o governo falar que os dados do INPE são mentirosos. Uhum. Não são, porque eles são colocados todo dia na internet e são dados técnicos. E eu acho que foi uma atitude assim, desastrosa em termos do governo de questionar um trabalho técnico sério. E pior, o ministro do Meio Ambiente entrou nessa postura. Pisou na bola. Nós temos uma colocação que eu vi pela imprensa colocada lá fora, pela atitude. Eu nunca vi o Brasil ser debatido, a Amazônia ser debatida em programas de debate top na Europa, né? E a questão sempre foi colocada o seguinte: a atitude do Macron foi uma atitude neocolonial, política, arrogante. Arrogante, exatamente. E mais, ele posou com foto de índio lá, que era uma foto de 20 anos atrás. Realmente é complicado, né? Vale tudo para não se perder o poder. Mas foi infeliz da nossa parte não se colocar claramente que são as queimadas, porque todo mundo estava dizendo que a Amazônia estava pegando fogo. Mas estava pegando fogo as áreas que estavam desmatadas. Pois é, quer dizer, não tem nada a ver. E além do mais, o interesse, a gente sabe quais são os interesses desses grandes países europeus de primeiro mundo que tem na Amazônia, né? O que lá se concentra. O interesse pode haver, mas não é só de pessoas, não, né? De fora, de coisa não. Também de garimpeiro que vai lá e destrói tudo e vai também. Agora, existe sim a falta de interesse do governo em termos de coibir garimpos ilegais. É isso que precisa acabar. De queimadas ilegais, desmatamentos ilegais. É isso aí. Rolf, eu queria agradecer a sua atenção dispensada aí ao nosso programa. Pena que a gente não... Já passamos até do horário aqui, daqui a pouco o padre está brigando comigo, né? Então nós temos que terminar rapidamente o nosso programa. Quero mandar um abraço a todos aí, os nossos ouvintes, que nos prestigiaram com a sua audiência, em particular aí a Eunice, que está lá em São Paulo, já mandou aqui dizendo que quer comer morango, né? A Marilene, a Nair, Sônia Este, Norinda, aí um abraço para Esses morangos tem lá sempre no Horto Municipal de Itaipava, aí, na barraca do Seu Justo, barraca Box 5. Então, quem quiser comer morango gostoso, ó, sem veneno. Dar um pulinho lá, sem veneno, é só dar um pulinho lá em Itaipava. Rolf, queria agradecer aí a sua atenção, mandar um abraço também para o Wallace, lá o pessoal da Serra Solar que está nos ouvindo, Gilberto e outros mais, que também já mandaram aqui o seu comentário sobre o programa. William, obrigado aí pela sua paciência aí na mesa de som e pela gravação do programa. Rolf, suas palavras para a sua despedida rapidamente, por favor. Eu queria alertar sempre que nós temos que realmente o nosso modo de consumo do dia a dia. Desde a embalagem que a gente compra, né, de reutilizar a garrafa PET, não jogar no coisa e reaproveitar essas coisas e fazer coleta seletiva. Comida, sempre se comprar só o que se consome, para não jogar tanta comida fora. Porque se causa e botar no prato só o que vai comer, não é isso? Exatamente. Obrigado, Rolf, pela sua atenção. Cuidar da água. Um abraço também para o Elin Werneck e estamos encerrando o nosso programa de hoje. Até semana que vem, quando voltaremos com mais um programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço a todos. Fui!